Saudações a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas você vai estar ouvindo essa mensagem, mas eu tenho algo da parte de Deus para a tua edificação espiritual. Aqui quem fala com você é o pastor Wellington Libório. Um motivo de muita alegria. Eu estou às portas daqui a algumas horas para comemorar 50 anos de idade. Quem diria, você está falando com um milagre. O meu testemunho para aquele que tiver uma curiosidade para a edificação do teu ministério, eu creio que Deus vai falar através dessa poderosa arma espiritual chamada testemunho. Se encontra tanto no Facebook quanto no YouTube, no canal A Espada do Avivamento. Espada do Avivamento, é isso. E, irmãos, eu estava me lembrando agora há pouco, antes de entrar na mensagem, sobre esse assunto, né? Algumas pessoas no meu passado, certa feita, um homem, ele era espírita, eu tinha por volta de 19 anos de idade, eu passei pelo cárcere pela primeira vez, aproximadamente esse horário, essa idade, melhor dizendo. E aquele homem, ele era espírita, e ele falou que esse era o meu karma. Essa era a minha índole. E ele errou, irmão, porque Jesus Cristo, quando entra na vida de um homem, de uma mulher, ele quebra a índole, quebra karma, até porque para nós cristãos karma não existe, entendeu? Para nós cristãos, nós sabemos que não existe, porque Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, ele olhou para aquele ladrão, preste atenção, se existisse karma, ele ia falar, olha, tu vai ter que voltar, né, para te passar por um monte de processo. Não, ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, tá? Jesus não é um Deus de reencarnação, mas é um Deus de ressurreição, é aquele que vai voltar. E Paulo escreve em 1 Coríntios 15 que os mortos ressuscitarão primeiro. E todos nós sabemos que Daniel também escreveu algo semelhante. Então medite nas sagradas escrituras, meu querido, e se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus. Daniel capítulo 12, os mortos ressuscitarão, uns para a condenação eterna, né? Que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20 fala sobre esse assunto também, e outros para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E outro homem chegou comigo quando eu estava perdido no mundo das drogas, eu por volta de 27 anos de idade, 28 anos ali, praticamente no fundo do poço, desolado psicologicamente, espiritualmente, ali vivendo uma frustração terrível, irmão. E um certo homem maçom chegou comigo, bateu no meu ombro e disse assim mesmo, tem dois caminhos para essa vida que tu está levando. Aí eu olhei para ele e disse, é mesmo? Ele disse, o primeiro caminho é o cemitério e o segundo, o presídio lá de onde tu saiu. E eu olhei para ele e disse, tu só está me falando isso porque tu optou pela porta larga. E nem servo de Deus eu era, mas eu já tinha escutado alguma coisa acerca da porta larga e da porta estreita. Louvado seja o nome do Senhor. E o diabo caiu por terra mais uma vez. Então não tem karma, não tem índole e não tem esse papo de cemitério, tá? Só se for com Cristo. Ou presídio novamente, não. O caminho é Jesus Cristo. Como ele fala no livro de João, capítulo 14, versos 6. Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu estou aqui às margens de completar 50 anos de idade. Faltam algumas horas, é um motivo de muita alegria. E eu ia gravar esse vídeo amanhã, mas uma palavra arde em meu coração. E eu creio que Deus vai falar com a sua igreja nesse dia. Abra sua Bíblia comigo no Salmo, tá? Livro dos Salmos, Salmo 126. Quero deixar uma palavra tremenda da parte do Senhor para a tua edificação. Louvado seja o nome do Senhor, diz assim mesmo, olha, avivamento. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso
e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos: o Senhor fez grandes coisas por ele. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Olha só, o verso 4, atente para o verso 4, diz assim: faze-nos outra vez. Olha, faze-nos outra vez do nosso cativeiro, traze-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora, carregando as sementes preciosas, voltará sem dúvidas com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esse é um salmo muito maravilhoso, não diz o seu autor, mas todos nós podemos compreender que trata-se de Israel no cativeiro. Todos nós, eu vou entrar um pouco no contexto histórico para que você compreenda algo. Israel, a nação de Israel, toma posse da terra prometida, como Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Agora ele levanta Moisés tira o povo do Egito, caminha durante 40 anos no deserto, mas é Josué que vai introduzir o povo na terra prometida. Todos nós sabemos que daquém do Jordão, como diz a palavra de Deus, Josué, na direção de Moisés, já conquistava a terra. Depois do Jordão, louvado seja o nome do Senhor, agora esse cajado, eu posso dizer, essa autoridade passa para Josué. Josué conquista a terra. Após a conquista da terra e a morte de Josué e a morte dos anciões, a Bíblia vai dizer que houve o quê? Um desvio da fé. Deixaram a lei de lado. Nós sabemos que esse é conhecido como o período dos juízes. Vira e mexe, Deus levantava um juiz e na direção daquele juiz, Deus bradava novamente, abençoando aquele povo. Após a morte do juiz, o pessoal se desviava de novo. O povo de Deus se desviava novamente. Agora se levanta o último juiz. Todos nós sabemos que esse homem se chamava Samuel. Samuel, agora velho, passa o cajado para os seus filhos, e os seus filhos não tinham a mesma conduta que ele. Joel e Abias, se não me falha a memória o nome dos seus filhos. E agora os seus filhos, deixando a desejar, os anciões se reuniram e foram até Samuel e disse: Samuel, levanta um rei como nas outras nações. E esse período é conhecido como o período monárquico, ou período dos reis. O primeiro rei a ser levantado foi Saul, depois Davi, depois Salomão, e sucessivamente os demais reis. Foi através do reinado de Salomão que houve a divisão, louvado seja o nome do Senhor, 10 tribos do norte, 2 tribos do sul, simbolizando Israel, capital Jerusalém, e a do norte, Samaria. Todos nós sabemos que o reino do norte nenhum prestou, irmão, um pior do que o outro. Mas no reino do sul, pela promessa de Deus, feita a Davi, louvado seja o nome do Senhor, que ele manteria uma lâmpada acesa. Sempre, sempre, sempre Deus levantava alguns reis, entre eles alguns conhecidos, Josias, conhecemos Ezequias, conhecemos o rei que fez um excelente trabalho para Deus também, porém, nem todos com o coração perfeito. O rei Uzias morreu leproso, Ezequias adoeceu, orou, Deus acrescentou alguns anos. Josias deixou de buscar Deus, foi para uma guerra, morreu contra o rei do Egito. E muitos e outros reis foram levantados ali para a honra e glória do Senhor. Mas nesse período do reis, numa reta final, acontece a maior apostasia já vista pelo próprio Deus. E Deus levanta alguns profetas numa reta final, e todos nós sabemos que ele levanta o último profeta,
que profetizou no período dos cativeiros, chamado Jeremias. Jeremias teve a infelicidade de ver, porque o templo agora pegando fogo. Aquele local onde foi construído por Salomão, motivo de muita alegria, onde Deus testificava as orações feitas daquele local, os holocaustos que subiam, a fumaça agora era diferente, era uma fumaça de fogo. Nabucodonosor e a sua tropa, seu exército agora invade, queima tudo, irmão. Queima o templo, derruba parte do muro. Todos nós sabemos, fura os olhos do rei, na época era o rei Zedequias, mata os seus filhos, e foi coisas terríveis, irmão, o que aconteceu ali. Muito triste mesmo, muito triste. Esse episódio da história do povo de Deus, do povo da nação de Israel. Só que Deus agora faz uma promessa pela boca de Jeremias, que após 70 anos ele ia trazer o povo de volta. Muitos falsos profetas se levantaram dizendo que isso era impossível, como nós podemos ver nos dias de hoje. Estamos vivendo um tempo de calamidade, estamos vivendo um tempo de que Deus quer arrependimento, e tem muita gente profetizando prosperidade. Pode observar, é comum em nossos dias, ainda mais com essa desgraça dessa teologia da prosperidade que está na boca desses falsos profetas por aí. Mas ainda tem homens e mulheres de Deus profetizando arrependimento. Tá? Nós estamos ouvindo falar sobre um grande avivamento que está vindo sobre a nação brasileira e, por que não dizer, as demais nações. Antes da igreja voltar, antes de Jesus voltar para arrebatar a igreja, estão dizendo por aí que não existe mais nem arrebatamento de igreja, irmão. Que loucura. Não vou entrar nesse contexto agora para não misturar as mensagens, tá? Mas um dia eu vou trazer algo sobre o arrebatamento da igreja. Então, antes de Jesus voltar, preste atenção nisso, vai haver um grande avivamento, porque ainda existem homens e mulheres de Deus que estão buscando a Deus, se humilhando com temor, tremor, sinceridade, amor pelas almas, tá? E nessa mensagem eu prometo que eu vou trazer algo, porque ainda não aconteceu esse avivamento, mas vai acontecer. A igreja não vai sair da terra de outra forma a não ser como ela veio para essa terra, através de uma revelação de Jesus Cristo. Nós sabemos que o começo da igreja, nós podemos ler em Atos dos Apóstolos, tá? Na carta do doutor Lucas, no livro de Atos, por que não dizer, uma igreja avivada, poderosa, tá? E eu sei que o vinho novo, preste atenção nessa frase, o vinho novo é colocado em odres novos. Tá? Tá vindo uma safra nova aí, de vinhos novos, mensagens novas, poder original, não esse fake que a gente está vendo aí de mentira, de engano. O verdadeiro poder pelo Espírito Santo de Deus na vida de homens e mulheres de Deus. Assim, manda dizer o Senhor, alegra o teu coração e não perca a esperança. Então, agora, falsos profetas se levantaram e dizendo que seria impossível. Os profetas agora são levantados 2 profetas lá no cativeiro. Um profeta chamado Ezequiel e outro profeta chamado Daniel. Estamos agora no cativeiro. O povo cabisbaixo, triste, abatido, sem esperança. Talvez esteja assim a tua vida. Quem sabe tu estás passando por um certo cativeiro espiritual. E Deus me trouxe aqui nesse dia para dizer para você, semeie no cativeiro. Plante no cativeiro. Preste atenção nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel agora é levantado por Deus naquele cativeiro, juntamente com Misael, Azarias e Ananias, na terra totalmente desfavorável, mas ali Deus, através
do seu espírito começa a conduzir Daniel ao quê? A não se contaminar, a não participar dos banquetes da Babilônia, a se separar. E nós sabemos da história. Deus começa a se revelar ali, para eles, na sua particularidade. Preste atenção nisso, que é maravilhoso demais. Só que agora, Nabucodonosor levanta uma estátua de ouro. E agora Deus começa a acender a luz no coração do povo. Lembrando que ele tinha acendido uma luz de amor, de esperança, de perseverança, de fidelidade no coração de Daniel. O povo estava desacreditado ali. Havia uma revelação de Jeremias, mas nem todos tinham acreditado por causa dos falsos profetas. E agora vem a situação da fornalha, queridos. Todos estavam ali contemplando aquela situação. Tocavam-se os instrumentos. Capítulo 3 de Daniel, todo mundo tinha que se prostrar. E a Bíblia diz que 3 jovens decidiram não trilhar esse caminho da idolatria, de se prostrar diante os deuses desse mundo. E aí o que acontece? Nabucodonosor ficou sabendo, enfurecido, mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Nós sabemos o que aconteceu ali. E ali o povo viu uma grande manifestação do poder de Deus. Deus abriu a visão de Nabucodonosor. Ele viu um semelhante ao filho do homem ali. Mandou tirar. Agora preste atenção nisso. Tu acha que só foi Nabucodonosor que viu? Claro que não. Muitas testemunhas oculares viram isso, irmão. Inclusive os homens que foram jogar os 3 jovens na fornalha morreram fulminados. Então tudo isso, quem não viu, ouviu. Tá? Porque eu creio que tinha muita gente longe, porque estavam todos num campo aberto. Pensa na cena. Sapratas, prefeitos, governadores, todos. A elite estava toda lá. Todos os príncipes, todos, nobres, pobres, todos tinham que se prostrar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus começou a acender uma luz de esperança. Fica até o final que tu vai ver o que Deus vai tratar com você nesse dia. Capítulo 4, nós sabemos que há uma conversão. Nabucodonosor. Capítulo 5, nós sabemos que o seu neto, não era filho dele, era neto dele, Belsazar, profana os utensílios da casa do Senhor. Vê uma mão misteriosa, escreve na parede, nós sabemos que ali Daniel veio, interpretou e agora assume Dário. O reinado de Dário. Foi no reinado de Dário que Daniel foi jogado no capítulo 6, na cova dos leões. Mais uma vez, Deus dando um grande livramento, tá? Todos souberam, a igreja estava orando ali, eu creio, sem sombra de dúvidas, irmão. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, aconteceu algo semelhante que aconteceu no capítulo 12 de Atos, quando Pedro estava ali dentro de um cárcere e Deus envia o seu anjo, dá um grande livramento ali para Pedro, assim também ele fez com Daniel, dentro da cova dos leões, e aquilo foi notório dentro da sociedade. Tiraram Daniel e jogaram os homens que fizeram aquilo com ele, conspiraram contra a vida dele. Dário mandou jogar. Agora Dário veio a morrer, ele já estava numa idade bem avançada, 72 anos, Daniel já estava também numa idade bem avançada, só que agora Daniel vai pregar para um homem chamado Ciro. Era aqui que eu queria chegar também. Preste atenção, Daniel ganhou para Deus, Nabucodonosor, Daniel ganhou para Deus, hoje nós falamos ganhou para Jesus, né? Quem? Dário e agora Ciro. Quem tu acha que pregou para Ciro, meu querido? Leia, vou ler aqui um verso para você. Daniel, capítulo... Olha, esse Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa, tá? Encontra-se no capítulo 6, versos 28. Sabe quando foi isso aqui? Quando tiraram ele da cova dos leões. Dário, que era praticamente um amigo de Daniel, amava Daniel, e até jejuou pela vida de Daniel. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos?
Daniel estava no cativeiro, mas ele estava semeando em meio às lágrimas. Aí eu volto para a mensagem, tá? Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante chorando, carregando as sementes preciosas, voltará, olha só a convicção, sem dúvida do salmista, com alegria, trazendo os seus molhos consigo. Agora eu te pergunto, Daniel, tá? Se ele tivesse lá no cativeiro, preste atenção que Daniel não teve um encontro com Deus como teve Jeremias, que Deus falou, Jeremias, hoje eu te constituo profeta às nações. Não foi como Isaías no capítulo 6, que Deus se revelou para ele no templo e disse, quem enviarei? Não. Ou muito menos Ezequiel no capítulo 3, quando ele mandou ele comer o rolo e falou para ele ir profetizar aquela nação lá no cativeiro. Não. Daniel foi diferente, querido. Daniel estava, quem sabe, como você, num cativeiro psicológico, espiritual, financeiro, não sei. Mas ele estava semeando. Deus manda você semear. Daniel prosperou financeiramente. Daniel prosperou espiritualmente. Não somente ele, os seus amigos prosperaram. Esse homem estava na terra do cativeiro, mas ele estava ganhando reis para Deus, porque ele não ficou de braços cruzados. Deus fala contigo nesse dia de hoje. Posso ver pelos olhos da fé agora. Daniel no céu, hoje no paraíso. Antes era seio de Abraão. E agora, quem está lá? Nabucodonosor. Quem está lá? Dário. Daniel pregou para Ciro, e aqui começa essa grande história de esperança, que Daniel agora vai buscar uma resposta em Deus. Preste atenção nisso. Se você for meditar no livro de Daniel, ele começa a levantar um jejum, um propósito, porque já estava se cumprindo os 70 anos, e ele queria saber acerca daquilo que tinha sido profetizado por Jeremias, se procedia ou não. Foi quando Deus trouxe revelações finíssimas para Daniel. Ele viu Gabriel, viu guerras espirituais. Gabriel falou sobre uma hierarquia que ele tinha lutado contra principados. Tremendo ministério desse homem, financeiramente, espiritualmente. E Daniel, irmão, após obter respostas, foi o período onde Ciro, como nós acabamos de ler, agora Daniel vai pregar para Ciro, usando quem? O livro de Isaías, o rolo de Isaías 45, quando Deus faz promessas a Ciro, aproximadamente 200 anos, se não me falha a memória, antes dele nascer. Pensa num negócio maravilhoso de mistério, porque Deus é assim, irmão. Ele habita na eternidade e ele revela o futuro aos seus servos. Salmos vai falar, Salmos 26, 14, que ele revela, 12, seus segredos aos seus servos. Daniel, capítulo 2, 22, que ele revela o profundo e o escondido que está em oculto, que está em trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele habita na eternidade. E agora Daniel prega para Ciro, queridos. E Ciro agora chama todos os judeus. O Espírito Santo de Deus agora operando pela vida de Ciro, tá? E ele lança agora o convite para todos os judeus, depois de 70 anos, quem quiser voltar, que volte para a sua terra, tá? Quem entre vós, do seu povo e seu Deus, seja com ele, deixai-o subir a Jerusalém, qual está em Judá, edifique a casa do Senhor. Ele é o Deus qual está em Jerusalém. Sabe quem está falando isso aqui? Ciro, tá? A proclamação de Ciro, e a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus estava na vida desse homem falando por ele, e todos nós sabemos que agora Esdras volta, o príncipe Zorobabel, da descendência de Davi,
E eles voltam para Jerusalém e eu volto para os Salmos, tá? Olha só, ele com esperança no coração aqui, olha só, dizendo, faze-nos voltar, Senhor, novamente, tá? Como os córregos do sul, louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam como aqueles que sonham, eles estavam na terra do cativeiro, mas sonhando com convicção que Deus ia fazer, porque Deus havia falado pela boca de Jeremias, tinha confirmado através do poder dele manifesto lá na terra do cativeiro por várias vezes. Deus falou e Deus agora fala por Daniel e tudo vem se cumprindo, porque Deus é fiel. Eu creio que Deus te fez promessas, mulher de Deus, homem de Deus, jovem, não sei com quem Deus vai falar. Atenta para isso. Promessas tinham sido feitas a esses homens, ao seu povo, à sua nação, mas eles se disponibilizaram para fazer alguma coisa. Levante um altar dentro da sua casa. Se você não está congregando, passe a buscar Deus novamente. Passe a buscar a Deus, semeando em lágrimas. Seja uma intercessora ou um intercessor. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, volte. Busque, está tão difícil, mas Deus vai te direcionar. Ainda existem sim, é raro, irmão, mas você encontra. Se você buscar, Deus vai te revelar uma congregação onde você passará a adorar a Deus em espírito e em verdade. Existem casos na Bíblia que pessoas tinham de tudo para desistir, mas eles estavam adorando a Deus com esperança queimando em coração. Lembra de Jó, quando ele falou, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Meus olhos verão, os meus olhos contemplarão a Deus. Isso aconteceu lá na frente, quando ele falou, Senhor, te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos podem te ver. Sabe o que é isso? Uma esperança que queimava no coração de Jó, um verdadeiro adorador, enquanto um vento que passou na casa dele, derrubou tudo, acabou com tudo, uns se levantaram para murmurar, questionar e deixar o próprio Deus, como a mulher dele falou, amaldiçoa esse teu Deus e morre, mas ele não, tá? Era um adorador e ele estava adorando a Deus ali no cativeiro. Não pendurou as harpas, os instrumentos, como o salmista no Salmo 137 falou, lembrando que lá no cativeiro haviam várias pessoas, alguns penduraram as harpas no salgueiro, como o Salmo 137, mas esse salmo aqui, do Salmo 126, o qual nós estamos meditando, eles estavam cheios de esperança, de convicção. Olha só que ele fala, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus molhos. Era essa a convicção que o apóstolo Paulo tinha quando ele falava a Timóteo, eu tenho por certo que ele é fiel para guardar o meu depósito naquele grande dia. Era essa a convicção, que homens que tinham promessas de Deus não desistiram, como o próprio Davi, em muitas lutas, quem sabe você está passando, você já está clamando, como o salmista do Salmo 13, Salmos 13, apressa-te em me socorrer, Senhor. Quem sabe tu esteja vivendo esse período da tua vida, mas não pare de clamar, não pare. Paulo tinha tudo, irmão, na vida para ser um questionador, murmurador, mas ele tinha convicção. Aqui o povo de Israel, ele estava com uma convicção e uma profecia, eu já finalizo, e uma revelação dada pelo próprio Deus para Jeremias, tá? Testificada pelo ministério de Daniel. E agora Paulo tinha uma convicção, sabe no que, queridos? Naquilo que Jesus Cristo tinha falado para ele. E ele buscou a Deus. E Deus achou graça. Paulo achou graça aos olhos de Deus e ele contemplou o paraíso. Por isso Paulo falou, eu tenho a convicção que ele guardará o meu depósito naquele grande dia. Combati o bom combate,
terminei a carreira e guardei a fé. Que essa esperança possa queimar em seu coração. Mas volte, irmão. Volte a fazer aquilo pelo qual Deus te chamou, para ser uma semeadora, para ser um semeador. Semeie em meio às lágrimas. Tem pessoas que já estão colhendo. Aqui, muita gente não compreende, irmão. Como pode, no cativeiro, recebendo bênçãos? Como pode isso? Pode observar. Deus abençoou Daniel aonde? No cativeiro. Por várias vezes você vai ver Davi sendo abençoado aonde? Nos desertos. Bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Eu não poderia finalizar essa mensagem sem falar isso para você, tá? Que Deus vai derramar sobre a tua vida, sobre o teu ministério, novas unções, dons espirituais, bênçãos materiais, porta de emprego. Ninguém vai compreender. Como pode? Sabe por quê? Tu compreendeu que mesmo no cativeiro é necessário semear. Mesmo no cativeiro, plante, semeie, ganhe almas para Deus, pregue. Muito cuidado, irmão. Eu não estou aqui falando, retoma teu ministério, sai como louco, como muitos estão fazendo. Não, não. Direcionado pelo Espírito Santo. Comece numa oração. Quem sabe, como Daniel, 2, 3 vezes no dia. Ele orava 3 vezes ao dia. Conforme o Espírito for te direcionando, desça numa intimidade, manda te dizer o Senhor. Começa na oração, na meditação da palavra, tá? Desenvolva uma intimidade, quem sabe você perdeu com o Espírito Santo, ou quem sabe você nunca teve. E aí vai pegando a direção dele. Ele vai te dizendo tempo de oração, tempo de jejum, como consagrar, aonde congregar, aonde semear. Faça isso. E você vai ver portas se abrindo financeiramente. Muita gente não vai compreender. Como pode? Às vezes as pessoas ficam observando, não conseguem compreender, né? É tempo para tudo. Há tempo de provação, sim. Há tempo que está o estreito do estreito, mas ninguém consegue compreender de onde vem essas bênçãos, de onde vem essa unção, de onde vem, sabe de onde vem? Semeando em meio às lágrimas, uma esperança. Tenho por certo que Ele é fiel. Eu tenho essa convicção que Ele é fiel, tá? Aquele que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora, caminhando e chorando, carregando a preciosa semente, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo seus molhos consigo. E aqui eu já agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus, e boa noite, bom dia, boa tarde, e a paz do Senhor a todos. Amém.